Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Walter Poeta aqui. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês um recorte de uma fala de Mila Monteiro, proferida no programa TEDx São Paulo no ano de 2018. Beleza, moçada? A Mila Monteiro, ela é uma professora de yoga, ela tem 30 anos, é paulistana, formada em Relações Internacionais. Ela trabalhou por 3 anos no mercado financeiro e acabou deixando o banco para viver de propósito. Hoje, a Mila viaja o mundo, dando aula de yoga. Ela tem um site de compartilhamento de imagens e um programa de TV no canal Off. Esse programa, ela faz um mergulho em uma verdadeira jornada de autoconhecimento. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as ideias da Mila, que fala sobre a importância de acreditar na nossa verdade e viver com mais sentido. Bora lá? A fórmula do como. A Mila começa essa sua fala no TEDx dizendo que, por conta de sua presença nas mídias sociais, ela recebe muitas perguntas das pessoas querendo saber as fórmulas do como. Elas querem saber como que a Mila fez para ter um programa de TV, como que ela consegue viajar o mundo dando aula de yoga, e também a questionam sobre ela ser muito jovem e ter certeza do que quer na vida. E por aí vai. Bem, o que a Mila acha interessante, pessoal, é que essas são perguntas que ela mesma nunca se fez. Isso é uma coisa assim bastante natural, na verdade, porque se você for analisar a vida da grande maioria das pessoas que alcançaram grandes objetivos na vida, elas de fato não sabiam como chegar lá. Você pode pegar, por exemplo, a vida do Paulo Coelho, esse escritor brasileiro. Esse cara, velho, ele teve uma juventude assim extremamente problemática, foi muito incompreendido pela família, chegou a ser internado em clínica psiquiátrica, até que ele encontrou o caminho da literatura e acabou se tornando o que ele é hoje, Então, isso é muito interessante. Quem é que está escolhendo? Então, sobre isso, a Mila diz que a vida simplesmente acontece diariamente. E a única certeza que a gente tem que ter não é sobre as fórmulas que a gente vai seguir, mas sim sobre quem nós somos. E a vida acontecer diariamente não seria uma questão de sorte ou acaso, Ela diz que é sobre você decidir com o seu coração, todos os dias, aquilo que faz sentido para você ou não. É você pensar sobre aquilo que sai de você com menos esforço. Então, essa é mais ou menos a parada. O Base Camp no Everest. Bem, como professora de yoga, a Mila diz que ela tem um privilégio muito grande de poder escutar mais de perto a vulnerabilidade das pessoas. E ela acabou percebendo, com isso, que as pessoas que não se sentem felizes, elas não são de fato infelizes. Elas simplesmente só não estão vivendo a sua história, sua própria história, E ela compara o ato de você viver uma história que não é a sua com uma caminhada em que você está carregando uma mochila nas costas. Porque ela acabou percebendo isso quando ela fez o Base Camp até o Everest. Ela tinha organizado um retiro no Nepal e decidiu fazer aquela montanha mesmo sem ter nenhuma experiência em trek longo. E ainda por cima, ela não havia contratado um Sherpa, que são os locais que te ajudam com o peso. Então, ela mesma carregou uma mochila de 11 quilos durante 11 dias de caminhada. Foram 8 dias para subir e 3 dias para descer. E lá pelo 3º dia, só para vocês terem uma ideia, ela chegou a pegar até 30 graus negativo nessa caminhada. Mas lá pelo 3º dia, ela descobriu que essa mochila, que é a que ela tinha escolhido, estava grande para ela. E por mais que ela fizesse todos os ajustes, a mochila ficava puxando ela. E esse peso acabou deixando suas clavículas e o quadril em carne viva. E aí ela pensou, o que eu faço? Será que eu volto? Desisto? E aí ela tinha mais 8 dias para continuar a caminhada. E ela falou, cara, 8 dias eu aguento esse desconforto. E aqui nesse ponto, ela faz a seguinte pergunta. E se esse trekking durasse 30 dias? Será que ela iria continuar com esse desconforto? É claro que não. Ela teria que voltar e pegar a mochila certa. E trazendo isso para a vida, ela faz aqui uma metáfora, E ela pergunta, será que faz sentido viver uma vida inteira com uma mochila que te machuca? E muitas vezes essa mochila é a profissão que você não quer mais, é o sonho dos seus pais, é a opinião do outro, é a expectativa de alguém que você ama muito e até mesmo um relacionamento. E muitas vezes faz sentido carregar essa mochila por um certo tempo, mas quando ela começa a te machucar, você precisa se preparar para deixar ela ir. A vida universitária. A Mila trabalhou 3 anos no mercado financeiro e ela fez isso praticamente durante todo o seu tempo de faculdade. Ela afirma que não viveu a sua vida acadêmica, bar, festa, balada, cervejada, ela não foi nenhuma. Mas para ela era o que fazia sentido naquele momento. Ela queria ver se conseguia fazer parte do mundo corporativo ou não.
E por fazer yoga desde muito cedo, ela começou com 13 anos de idade, a Mila conviveu muito com pessoas mais alternativas, hippie, maluco de estrada e tal. E ela mesma era assim. Ela era a Mila do yoga, onde quer que fosse. E os seus pais trabalhavam de forma autônoma. As suas principais referências eram muito contra a forma mais convencional de viver. Carteira assinada, bater ponto, ter rotina. Não se sentir tão autônoma para conseguir programar o que você quer fazer no seu dia. Mas ela percebeu que não podia ser contra algo que nunca tinha vivido. E aí foi nesse momento que ela decidiu entrar para o banco. Que ela decidiu que isso ia acontecer. E foi muito louco porque em vários momentos a sua decisão foi questionada até pelas pessoas que mais tinham amor e carinho por ela. E as pessoas diziam: você tá louca? Mila do yoga no banco? O que você vai fazer lá? Não tem nada a ver com você. Você não vai ser feliz assim. Bem, mas ela disse que foi muito bom ter desconstruído tudo isso, porque quantas vezes a gente dá ouvido à ideia do eu nunca vou ser feliz assim, ou isso não é pra mim, sem nunca ter se permitido viver isso. E a Mila vai então trabalhar no banco. E ela disse que a experiência foi muito interessante porque dentro do banco, ela não encontrou só o banco, né? Ela encontrou pessoas, né? Pessoas do mundo, pessoas da vida, pessoas que sim, que eram estressadas, né? Deprimidas, mas ela encontrou muita gente feliz também. E nesse ponto, a Mila diz que a gente não pode esquecer que mesmo quando tomamos uma decisão que no momento não parece certo, algumas outras coisas podem acontecer. E ela cita um exemplo. Quando ela terminou essa experiência e sentiu o chamado de sair do banco, ela percebeu que jamais teria tido os recursos que precisava para financiar sua formação como professora de yoga em Barcelona. E também jamais teria tido os recursos para decidir ir de uma vez da Europa para a Índia com a sua mestra, se não tivesse ido pelo banco. E foi por causa dessa viagem que ela começou a compartilhar no Instagram sobre viagens. E hoje ela tem 2 programas de viagens, um programa de yoga com 2 temporadas, né, que sempre foi o grande sonho dela. E porque hoje a gente, né, diz a Mila que hoje nós temos a oportunidade de ter yoga na TV, de graça e acessível para mudar a vida das pessoas tal qual mudou a vida dela. E isso tudo aconteceu porque o diretor do canal seguia ela no Instagram e ela nem sabia. Então ela faz a pergunta: como é que eu posso responder a pergunta ou criar uma forma que responda como você fez para ter um programa de TV? Para Mila, esse foi o seu maior ensinamento. E aqui nesse ponto, pessoal, ela é bem enfática. Ela diz o seguinte, ó: faça as coisas porque a sua voz te levou para esse lugar, porque faz sentido para você. Não faça nada esperando que alguém vai te reconhecer ou esperando que alguém vá reconhecer as suas escolhas. Faz porque faz sentido, porque tudo te leva para esse lugar. O acidente. Outra coisa interessante que ela fala nesse ponto também é que a gente não pode esquecer que mesmo quando tudo te leva para esse lugar e tudo parece muito certo, mesmo quando a gente está com a mochila certa nas costas, muita coisa vai dar errado. E essa ficha caiu para ela quando ela estava já há 1 ano vivendo a vida que sempre sonhou, fazendo seus horários, trabalhando com quem ela mais amava. Seu hobby acabou virando o seu trabalho e ela estava muito feliz nesse período. Até o dia em que ela foi atropelada. E aí ela teve que ficar um tempo sem trabalhar. E ela não tinha se planejado financeiramente para ficar um tempo sem trabalhar. E ela recebeu o diagnóstico que a única situação era operar, porque ela tinha escolhido viver do corpo. E a Mila diz que foi um momento tão difícil que ela passou a questionar muito as suas escolhas. Porque se ela estava fazendo o que parecia certo para ela, se ela estava vivendo a sua verdade, porque tanta coisa estava dando errado. Foi um momento em que ela se viu assim tão no escuro e com tanta raiva, porque não tinha ninguém para responsabilizar e colocar a culpa. Quem tinha escolhido viver do sonho foi ela. E por conta disso, ela estaria exposta a certas situações que talvez dentro do escritório ela não teria. E agora ela estava sofrendo as consequências disso tudo. O desenvolvimento na fé e na espiritualidade. E foi nesse momento que ela conseguiu se desenvolver e se aprofundar na sua fé e na sua espiritualidade. Porque ela diz assim que a fé vem quando você está no escuro. E a única coisa que ela pediu então para Deus foi para sua dor passar. A dor passou e 1 mês depois ela voltou plantando bananeira para o médico. E ela falou para o médico: olha o que eu estou fazendo. E o médico falou: Mila, você acredita em milagre? Porque eu não tenho explicação médica para o que está acontecendo. E isso aí acabou mudando todo o seu entendimento e a sua perspectiva de vida. Porque logo em seguida o médico teria dito: cara, nós como médicos, a gente conhece toda a literatura, mas a gente não conhece todos os corpos e nem todas as histórias. E aí essa ficha caiu para ela.
E ela finalmente entendeu que tem espaço para muita coisa acontecer na vida de todo mundo, pessoal. Há muitas maneiras de carregar as nossas mochilas. Para Mila, existem muitas maneiras da gente carregar as nossas mochilas. E ela passou a questionar de uma forma muito mais consciente que não é possível que só tem esse jeito de resolver. Ela não consegue acreditar que esta seja a única solução. Essa não pode ser a fórmula única. E ela diz que não é sobre ignorar o outro, ignorar os caminhos que foram abertos, a sabedoria do outro e as rotas que foram abertas. É sobre entender, tudo bem você ter referência, tudo bem que é a literatura, mas a forma como você vai fazer e a vida que você vai levar é única. A gravação do documentário Alma Viajante. E aqui, já finalizando, pessoal, quando a Mila estava gravando o documentário Alma Viajante, ela teve a oportunidade de conhecer um dos maiores nomes da música do continente africano, o Dr. Mulatu Astatke. E, bem, antes de finalizar, pessoal, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e que curte esse tipo de conteúdo, para que você se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho de notificações para que você seja lembrado assim que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? A minha missão aqui no YouTube é estar sempre garimpando os melhores conteúdos de desenvolvimento pessoal para trazer para vocês aqui em primeira mão, beleza? Bem, continuando aqui então. Nesse encontro muito bacana que a Mila teve com o Mulatu, ela fez a seguinte pergunta: Mulatu, qual conselho você daria para um jovem? E o músico teria respondido: Always be yourself. Seja sempre você. Não tente imitar os outros talentos. Tenha eles como inspiração. E as maiores inspirações do Mulatu eram os gigantes do jazz, Miles Davis e Coltrane. E ele disse que tomava um tempo do dia dele para se questionar como que Davis e Coltrane puderam fazer para ser eles mesmos. E ele só se tornou o que é hoje por ter apostado no seu próprio talento e no seu jeito único de fazer as coisas. E quando a Mila ouviu de uma lenda, de uma pessoa que é o que Mulatu é, para sempre persistir e acreditar no seu caminho, ela finalmente entendeu que estava no caminho certo. Ela finalmente entendeu que a dor e a angústia, elas não surgem quando a gente erra o caminho. Elas surgem quando a gente não sabe para onde ir. Quando a gente se sente perdido. Quando a gente não consegue escutar o som da nossa própria voz. Quando a gente não tem sentido. E aí a gente acha que copiar uma fórmula que deu certo para o outro é a solução dos nossos problemas. Sem entender que toda vez que criamos uma fórmula, nós estamos criando um mecanismo de exclusão. Porque estamos excluindo todos aqueles que não fazem parte dessa fórmula. O momento de soltar a mochila. O banco foi sem dúvida, para Mila, uma ponte para sua realização. Isso é verdade até hoje. Mas a partir do momento que essa mochila ficou pesada e ela entendeu que era a hora de soltar, na direção que parecia certa, ela não cabia. Não tinha mais como levar. Então, agora, você que está ouvindo essa nossa conversa pode perguntar: como é que eu faço para saber se eu estou na direção certa? E a própria Mila responde: não é difícil. Basta você fechar os olhos, se conectar com a sua respiração, tudo o que acontece da pele para dentro, e se perguntar: qual é a mochila que eu estou carregando nas costas? Como eu estou carregando essa mochila? É com a minha fé? É com o meu coração? O que tem nessa mochila? Tem a minha verdade? Essa mochila é a minha mochila? E se não for, por mais quanto tempo eu vou carregar? É isso aí. Namastê. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.